Mas confio no Senhor que eu também irei em breve. Filipenses capítulo 2, versículo 24. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo mostra o cuidado e o amor que tinha pelos filipenses, no sentido de não nos deixar desprovidos de um guia diretor, e portanto ele envia Timóteo, a quem lhe recomenda, para mostrar ainda mais seu amor, e para seus maiores elogios ele mostra a maldade do tipo contrário, para que assim Timóteo, sua sinceridade, possa parecer melhor. Outros buscam o que é seu, mas Timóteo, como filho, me serviu. Ele expõe as causas disso com sua sinceridade. Ele primeiro aprendeu as escrituras como uma criança, então ele teve uma avó e uma mãe graciosa. É uma coisa excelente e confortável quando as crianças podem dizer: eu sou filho do teu servo e da tua serva. Salmo 86:16. E uma terceira causa ou ajuda foi conversar com ele. Ele atraiu o doce espírito do abençoado apóstolo. Deus, ele obtém o bem para os homens através da boa sociedade. Eles são, portanto, inimigos de si mesmo que não consideram uma companhia boa e escolhida, pois torna excelente os bons. E os que ainda não são bons e pertencem a Deus, tornam-os bons. Neste versículo, ele mostra um grau adicional de seu cuidado com os filipenses. E existem diversas maneiras de chegar ao conhecimento da situação dos homens, como primeiro por relatório, em segundo lugar por mensageiros, em terceiro lugar por carta. E Paulo usou tudo isso, mas seu cuidado era tal que tudo isso não contentaria. Ele mesmo deve vê-los, que é de fato o meio e o caminho mais seguro de todos. Nestas palavras, portanto, considere a maneira de proferir este discurso. Eu confio no Senhor. Depois o assunto que contém o propósito de sua vinda. Depois a terra, sua confiança em Deus. Aqui em primeiro lugar, marque a língua de Canaã e o dialeto celestial. Primeiro ponto. Expressar propósitos futuros com reserva e resignação à vontade e orientação de Deus. Eu confio em Deus, diz o apóstolo, pois os corações dos homens, sim dos reis, estão nas mãos de Deus para girá-los e enrolá-los com rios de água. Provérbios 21:1. Isso mostra que Cristo é Deus, pois ele é objeto de confiança. E observe em segundo lugar, a providência de Deus se estende a cada coisa em particular. Ele guia nossas estradas e saídas. Ele dispõe de nossas viagens. Não, sua providência se estende às menores coisas, aos pardais e aos cabelos de nossa cabeça. Ele governa cada passagem particular de nossas vidas. Uso 1. Isso deve nos ensinar a cuidar de nossos assuntos, olhando para o céu em busca de permissão, poder e sofrimento. E isso Tiago reforça reprovando o contrário. Vá para e vê. Ele diz em seu 4º capítulo, e acrescenta a instrução, pois deveis dizer, se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo. Sejamos, portanto, santos em todos os nossos assuntos, e não vinculemos ou limitemos a nossa santidade apenas a ir à igreja, mas visto que em todos os momentos e em todos os lugares somos cristãos, e sempre na presença de Deus, coloquemo-nos ainda em seus olhos e não façamos nada além de desejarmos que Deus veja e trabalhe para contemplá-lo em todas as coisas boas que temos, e agradeça-lhes em todas as coisas boas que desfrutamos. Uso 2. E em segundo lugar, deveria nos alertar de que não devemos nos empenhar em nada e que não possamos esperar a orientação de Deus. E portanto, consequentemente, não podemos confiar nele para uma bênção sobre o que fazemos, pois se o fizermos, devemos procurar encontrar o Senhor que está em nosso caminho, como Balaão fez, ao se opor às nossas intenções obscenas e perversas. E em terceiro lugar, deve nos ensinar a não aceitar nada além daquilo pela qual podemos dar graças e louvor a Deus. Ao contrário, muitos fazem que podem agradecer ao diabo pelo que obtiveram e ainda assim torna Deus implicamente o doador de suas cobranças mais injustas. Versículo 25. No entanto, achei necessário enviar-lhe Epafrodito. Paulo achou que não bastava plantar sementes da palavra entre eles, mas ele haveria e regaria. Tenho a intenção de vê-los em breve, disse ele, mas como estou agora na prisão, não posso ir pessoalmente, mas pretendo evitar-te agora, Epafrodito, e depois Timóteo. Isso ele considerou necessário, pois ele sabia muito bem que a resistência do pastor é necessária para o rebanho do Senhor de alguma forma. Para permanecer firme nesta doutrina não é meu propósito. A próxima coisa que chego são as recomendações de Epafrodito, que são diversas.
com o que geralmente aprendemos muito, que é nosso dever dar-lhes elogios que sejam louváveis, mesmo para esse fim, para que assim possamos formar uma boa opinião deles, especialmente dos ministros do Evangelho, pois nisto o próprio Evangelho é glorificado por nós. E de fato é um grande sinal que o espírito do diabo repouse naquele homem que deprecia e menospreza os bons filhos de Deus, pois acontece que o Evangelho de Deus também é culpado e negligenciado, pois o elogio do ministro é preparativo e abre caminho para a palavra. Meu irmão, a palavra neste lugar significa um do mesmo cargo, assim como os juízes chamam uns aos outros de irmão, e Paulo chama Epafrodito de irmão, no que diz respeito ao seu cargo e função espiritual, e por meio deste ele mostra seu amor por ele, pois irmão é o nome de amor e amizade. Em segundo lugar, mostra seu cuidado com Epafrodito, pois um irmão cuidará de outro a menos que sejam da natureza cainista. Em terceiro lugar, é o nome de igualdade, pois os irmãos são iguais. E por meio disso, o apóstolo mostra sua humildade, sendo um apóstolo e pilar da igreja. Desceu tão baixo a ponto de chamar alguém de posição e chamado inferior de irmão. Ele tinha outro espírito antes de sua conversão. Ele persegue a igreja de Deus, mas depois aqueles que ele anteriormente persegue são agora seus irmãos. Agora ele pensa que é devedor de todos, tanto judeus quanto gregos. Romanos 1,14. O homem orgulhoso pensa que todos lhe são devedores, que todos lhe devem respeito e reverência, e de fato é o espírito do diabo que eleva. O anticristo é de fato seu filho mais velho que se levanta contra e acima de tudo que é chamado de Deus. Ao contrário, Cristo se humilha até a morte para nos chamar de irmãos. Devemos então desdenhar de viver juntos em termos de igualdade e amor? Não existe uma diferença infinita entre Cristo e nós? Não havia nele uma glória que ultrapassa nossa compreensão? E o que temos ou o que temos para nos erguermos dessa maneira? Se nos esforçarmos para estar acima e superar os outros, que seja com humildade, vá cada um antes dos outros, honrando os outros acima de nós mesmos. Observe, portanto, que a graça aproveita todos os vínculos para aumentar o amor, e vínculos de cargo bem como de natureza. Homens da mesma profissão se imitam e se invejam, assim é naturalmente, mas deixemos que a religião nos ensine melhor e tire de nós esse veneno natural. Companheiro de trabalho. O apóstolo elogia ainda mais, ele chama Epafrodito de seu companheiro de trabalho, em relação às dores que suportou, e companheiro soldado em relação aos perigos que ele sofreu justamente com o apóstolo. A doutrina de que daí surge é que os ministros são colaboradores, eles não são ou não deveriam ser companheiros de lazer como muitos são, mas as escrituras os compara à profissão mais penosa e laboriosa, aos lavradores, cujo trabalho é circular, renovando-se a cada ano à medida que o ano se renova. Tal é o trabalho dos ministros, convertendo e fortalecendo outros. É um grande trabalho quebrar a casca da palavra, a interpretação correta do mesmo, dividi-lo corretamente, converter uma alma para preservá-lo do diabo. É como o perigo das mulheres em trabalho de parto. Meus filhinhos, por quem sofra a dor de parto até que Cristo seja conformado em vós, diz o apóstolo nosso em Gálatas 4,19. Os ociosos são, portanto, avaliadores e julgadores injustos das dores dos ministros, sabendo que isso está fora do seu devido elemento. Se os ministros são trabalhadores, vocês a quem pregamos são a pomar de Deus, vocês devem se submeter a serem trabalhados. Se somos construtores, vocês devem ser pedra viva deste edifício. Vocês devem sofrer para serem enquadrados, cortados e preparados para este edifício enquanto estiverem aqui. Na construção e acabamento do templo material, não houve barulho de martelo ou de tais instrumentos, todos foram montados na montanha. Assim, devemos esperar e estar adaptados aqui enquanto vivermos, pois naquele lindo templo no céu não há modelagem ou ajuste, seja por meio de cruzes para nos martelar ou por qualquer outro meio. Devemos aqui estar em conformidade com sua morte, para que também possamos estar em conformidade com a sua semelhança de sua ressurreição no futuro. Se os ministros são lavradores, vocês devem ser moídos e capazes de produzir frutos com perfeição. Caso contrário, todo nosso trabalho e esforço que levamos com vocês não terão outro fim a não ser fazer com que vocês estejam perto da maldição, conforme Hebreus 6:7. E saiba, não é suficiente que você não produza frutos maus,
mas toda árvore que não produz bons frutos deve ser cortada e lançada no fogo. Mateus 3:10. Lembre-se de que Cristo amaldiçoou a figueira por ser infrutífera. Com que maldição? Até mesmo infrutífera. Assim Deus fará conosco. E se Ele nos achar infrutíferos, Ele tirará seu espírito e seremos ainda mais infrutíferos. E isso por experiência lamentável que vemos diariamente, com muitos que realmente chegam ao som da palavra todos os dias, mas não consertam nenhum jota, não, eles se tornam cada dia piores. Que Deus não se queixe como fez com Judá na parábola da vinha, em Isaías 5:5, que Ele nos protegeu e nos cercou com governo, autoridade e boas leis, e tirou de nós as pedras e espinhos do papado e da profanação, e ainda assim produzimos uvas bravas. E Ele não poderia derrubar o muro, isso com justiça, e permitir que sejamos devorados. Certamente sim, e ainda mais precisamos reconhecê-lo com justo. Mas segue-se que o apóstolo chama Epafrodito aqui de seu companheiro de trabalho. É observável aqui, no que diz respeito à bondade de Deus, que Ele não permite que seus fiéis trabalhadores fiquem sozinhos. Cristo os envia 2 em 2 diante de sua face, conforme Marcos 6:7. Isso Ele faz para que possam ser uma ajuda mútua, fortalecendo-se e confortando-se mutuamente. Assim fez Cristo nos tempos antigos e assim também nos tempos posteriores. Ele enviou Agostinho, Jerônimo, Lutero e Melancton, onde, aliás, observe também a sabedoria de Deus ao enviar homens de diversidade de dons. Jerônimo severo e poderoso, Agostinho manso e gentil, Lutero quente e ardente, Melancton de espírito suave e manso, um para temperar o outro em detrimento da ousadia, e assim prevalecer com alguns que não gostavam do rigor do outro. Por este meio, Deus enviou professores adequados às naturezas e adequados aos vários humores dos homens, entre os quais alguns desejam ouvir os filhos da consolação, outros os filhos do trovão. Companheiro soldado. A vida de cada homem é uma guerra, mas acima de tudo, o ministro está continuamente em guerra e conflito. São soldados líderes, eles carregam o estandarte, mas ele de todos os outros são os que correm maior perigo. Eles estão no centro da batalha. A razão disso é o diabo, tendo malícia contra toda a igreja em geral, visa especialmente aqueles que tiram os homens de seu serviço para a igreja, assim como os animais se enfurecem contra aqueles que lhe tiram seus filhos. É o ministro quem pisa a cabeça da serpente. Não é de admirar então que o diabo se esforce para morder pelo calcanhar. Assim tratou ele com Cristo quando assumiu pela primeira vez seu cargo de mediador, e assim fez ele com Moisés e Paulo nas principais conspirações arquitetadas contra eles. Tais pessoas são grandes monstruosidades para ele, e é isso que os torna soldados e capitães. Mas como? Eu respondo assim como Paulo em 1 Coríntios 10:4. Assim, os ministros lutam contra as fortalezas da corrupção dentro de nós, contra a razão natural. Os afetos corruptos, os orgulhosos, eles lutam contra essas imaginações e nelas contra o próprio diabo que usa esses instrumentos para realizar seus propósitos. Aos ministros, portanto, exige-se principalmente conhecimento dos estratagemas do diabo, especialmente daqueles com quem deveriam conversar observando as corrupções dos tempos, lugares e costumes corruptos e também as corrupções gerais dos chamados. Ele, portanto, que seria um bom soldado, precisava residir continuamente sobre seu comando, pois o diabo, tendo se operado uma vez, ele procura catá-los adormecidos com a alma, tem muitos bens. Isso é perigoso. O ministro precisava cuidar disso, pois os homens se acalmam com prazer pensando que a religião pode muito bem acompanhar o amor do mundo. O vigia deve dizer-lhe claramente: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Se esses falsos conceitos, essa falsa divindade que está entre nós fosse removido, resistiríamos facilmente ao diabo. Nossos inimigos estão dentro de nós e, portanto, que diz Cristo, o príncipe deste mundo vem e não encontrou nada em mim. João 14:30. E, portanto, ele não obteve nada. Não se engane, diz Paulo, mostrando assim que sua ofensa surgiu de uma falsa presunção e de um erro de julgamento. Se, então, os ministros forem soldados sobre Jesus Cristo, nosso general. Uso 1. Então todos por natureza estão em um reino oposto. Temos desejos naturais em nós contra todos os mandamentos, e não há nenhum ato de fé em nós, mas temos falsas conclusões em nós para lutar contra eles.
Somos por natureza não apenas desprovidos de toda bondade, mas temos uma natureza oposta a toda bondade. Uso 2. O segundo uso é para a instrução. Se quisermos ser trazidos e redimidos desse estado, não nos oponhamos ao ministério do Evangelho. Alguns terão conceitos tão carnais que, fazendo o que podemos, eles não verão, eles são deliberadamente cegos. Tais como estes são, pelo ministério do Evangelho, apressados para o inferno. Seu curso se torna mais rápido, sua queda mais desesperada. Que não seja assim conosco, mas vamos com o coração submisso à parábola, não resistindo ao Espírito. Deus nem sempre lutará conosco, mas nos entregará os nossos próprios caminhos, para vivermos e morrermos sobre o domínio do diabo e assim se glorificar em nossa confusão. Pois a palavra é como um homem montado no cavalo branco, se fala em Apocalipse. Ele sai conquistando, ele já condena os homens. Apocalipse 19:11. É como o arco de Jonatas, nunca volta vazio do sangue dos mortos. Cristo, ele continua a pregar-nos aqui pelo seu Espírito, como fez com aqueles no tempo de Noé. Se não ouvirmos, iremos para a prisão, como eles estão agora sem redenção, pois o sangue cairá sobre nossas cabeças. Terceiro ponto. Em terceiro lugar, se os ministros são nossos soldados, ajudemos com nossas orações. Maldito seja Meróis, diz o anjo do Senhor. Por quê? Porque eles não vieram para ajudar o Senhor. Juízes 5:23. Se aqueles são amaldiçoados com a maldição amarga, se não veio para ajudar aqueles que lutam pelo Senhor, que maldição resta para aqueles que lutam contra eles e depravam aqueles que lutam pelo Senhor? Uso 4. Por último, ver que estamos aqui em um estado de trabalho, ou melhor, em um estado de guerra, isso deveria nos tornar mais dispostos, ou melhor, a desejar a ser dissolvidos e estar com Cristo, onde todos os assaltos e provações cessarão, todas as lágrimas serão enxugadas. Portanto, se virmos aflições, não se assuste, pois Deus lhe dará forças aqui no futuro. Serás recompensado na ressurreição dos justos. Mas o seu mensageiro e aquele que ministrou as minhas necessidades. A palavra no original que é trazida como mensageiro significa um apóstolo e pode ser entendida como mensageiro enviado por eles ao apóstolo Paulo ou como mensageiro enviado pelo apóstolo Paulo a eles. Contudo, é um cargo honroso ser embaixador da Igreja de Deus ou ser o mensageiro da Igreja de Deus. Portanto, os filipenses enviaram ao apóstolo Paulo, que lhe era mais querido, pelo amor que lhe demonstravam. E Paulo novamente não o manteve longe deles, porque os amava. É uma disputa feliz quando os homens discutem quem expressará maior amor e afeição uns pelos outros. Este Epafrodito trouxe revigoramento ao apóstolo, sendo ele dos filipenses. De onde observar, primeiro, que o Filho de Deus está sujeito às necessidades aqui enquanto viver. Assim é com eles em todos os momentos. Assim é conosco. Às vezes queremos isso, às vezes aquilo, mas ele lhe dá o que eles mais desejam. Assim foi com Cristo. Ele quer água e foi obrigado a implorar uma pobre mulher tola. João 4:7. E se foi assim com Cristo, não devemos procurar algo melhor. E portanto sejamos consolados contra isso. Pois, como se segue no próximo lugar, os filhos de Deus ficarão satisfeitos. Em vez de Elias morrer de fome, os corvos o alimentarão. Se os ricos não tiverem misericórdia deles, os cães brutais terão. Lucas 16:21. Para Paulo, Deus forneceu um Epafrodito ou Onesíforo. 2 Timóteo 1:16-18. Em Atos 16:25, as provações de Paulo foram muitas, mas veja, aqueles lugares por si só eram lugares de horror. Tornam-se tão confortáveis quanto neles ele canta salmos. E aquelas pessoas foram seus algozes, tornaram-se seus grandes amigos e consoladores em suas adversidades, para que certamente de uma forma ou de outra, Deus proverá para seus filhos, especialmente para seus ministros. Portanto, Cristo ordena a seus apóstolos que quando forem pregar, não levem nada consigo, pois bem, ele sabia que aqueles que se convertessem não permitiriam que lhe faltasse nada do que fosse necessário. Deve encorajar-nos ao nosso trabalho. Deus, ele nos dará salário até mesmo pelo desempenho dos deveres normais de nosso chamado, se os cumprirmos em obediência às suas leis. E de fato, se pudéssemos viver pela fé como deveríamos, não nos importaríamos com nada, pois Deus prometeu liberalmente. Se pudermos acreditar, ele não seria mero do que sua palavra. Aquele que permite que seus filhos desejem algumas poucas coisas exteriores, mas é para o bem delas. E tais Deus sempre dá paciência para sofrer, e para esperar e aguardar o tempo da visitação de Deus.
Versículo 26. Pois eles ansiavam por todos vocês. Epafrodito, ele tinha saudade de todos os filipenses. Sim, não havia ninguém pela qual ele tivesse consideração. Dos mais mesquinhos, ele sabia serem tão queridos na aceitação de Cristo quanto os maiores, pois a alma e a salvação dos mais mesquinhos custaram-lhe tão caro quanto a salvação do maior. Mais uma vez, os mais fracos são os mais rápidos a ficar descontentes e mais sujeitos a isso. E por isso normalmente são os mais rápidos a queixar-se. É uma base, portanto, para os ministros se comportarem de tal maneira que também tenham respeito por todos os mais mesquinhos, assim como pelos maiores. Estava cheio de peso. Entristece Epafrodito pensar que eles lamentavam sua doença. O luto retorna pela reflexão sobre a festa amada. Observe então a natureza perversa dos homens que fazem música na tristeza dos outros. Certamente eles têm um coração venenoso dentro deles, e deveria reprovar aqueles que pretendem não entristecer aqueles por quem foram trazidos ao mundo. Certamente, se tais pessoas tivessem dentro de si os princípios da natureza, tal condição servil de servir suas próprias concupiscências desenfreadas nunca poderiam se estabelecer sobre elas. Porque vocês ouviram que ele estava doente, pois de fato ele estava doente. Observe aqui como uma onda segue a outra. Depois de Epafrodito ter suportado uma longa e perigosa viagem, ele contraiu uma longa e perigosa doença. É a nossa natureza. Não sonhemos com qualquer imundície. Os filhos de Deus estão sujeitos a doenças enquanto vivem. A experiência diária prova isso, pois eles têm corpo que contém as sementes da doença. O paraíso deles não está aqui, pois eles não estão limpos da corrupção que traz morte e doença, pelas quais Deus também pretende o bem para o corpo. Pois se estes se recuperarem, seus corpos serão purificados. De muito mau humor se não recuperam. Deus desata aos poucos o nó matrimonial entre a alma e o corpo, e assim a morte vem mais fácil. E assim também a graça é fortalecida na alma, assim como o homem exterior é enfraquecido. O homem interior é renovado, pois pela doença somos levados a fazer contas a Deus, e por meio dela ele também faz com que os prazeres do mundo sejam amargos para nós, para que possamos nos separar deles com maior boa vontade, assim como as enfermeiras costumam dar ao papa e alguma coisa ou coisa amarga para fazer a criança recusar o papa. Observe em segundo lugar que Deus frequentemente permite que seus filhos cheguem a extremos, sim, até mesmo a própria morte e as situações desesperadoras. Assim ele permitiu que Ezequias, Jó, Jonas, Davi, Daniel e os 3 filhos corressem para a garra da morte. Assim, eles também permitiu que seus discípulos fossem inundados pela água antes que parecessem notar isso. Não, assim sofreu ele, seu único filho Cristo, na cruz, enquanto dizia: meu Deus, por que me abandonaste? E por esse meio acontece que quando todos os meios naturais e comuns lhe falham, sua confiança não é colocada nos meios, mas em alguma ajuda mais durável e constante na boa vontade e poder do próprio Deus. Caso contrário, nossa natureza é tal que logo deveríamos idolatrar os meios e colocá-los no lugar de Deus, se os meios nos recuperassem continuamente. E desta ofensa foi Asa, culpado em sua doença. Ele não confiava no Senhor, mas nos médicos. Deus tem ciúme de nossos afetos. Portanto, para que Paulo não fosse exaltado, ele o entregou a alguma tentação vil que ele chama de um mensageiro de Satanás. Em segundo lugar, Deus permite que seus filhos caiam em situações extremas, a fim de que, tendo a experiência da mão ajudadora de Deus sobre eles, possamos confiar nele com mais confiança em todas as adversidades. Ele permite que recebamos em nós a sentença de morte, a fim de que não confiemos em nós mesmos, mas em Deus, 2 Coríntios 1:9. Pois Deus nunca está mais próximo do que nas extremidades. Seu poder é visto na fraqueza do homem. Em terceiro lugar, Deus permite que caiamos em situações extremas para que Ele possa testar o que está em nós e para que possa exercer as graças em nós. E comumente se vê que aqueles que dependem de meios em tais extremos tornam-se carrascos de si mesmos. Assim fizeram Saul, Aitofel e Judas, pois enquanto eles confiam nos meios, eles falham. Que maravilha se eles não veem nenhum remédio, caíssem em desespero, quando os filhos de Deus vão para o seu próprio Pai, exercendo sua fé e esperança, orações e todas as graças e deveres cristãos. É por isso que as aflições são chamadas de provações, porque põem à prova as nossas graças. Pois se não fosse por eles, não saberíamos o que é fé, paciência ou graça.
Em quarto lugar, daí resulta que a comunhão entre Deus e nós pode ser mais sincera, pois quando não há nada entre Deus e nós em que confiar, então passamos a provar, ver e sentir Deus de maneira mais sensata e experimental para nosso conforto. Pois onde as ajudas comuns falham, a ajuda de Deus começa. A utilidade de tudo isso é que não devemos ficar consternados, embora estejamos na situação mais desesperada, pois nas situações extremas Deus está mais perto de nós e então nossas graças serão fortalecidas e teremos a experiência do favor de Deus nos fortalecendo. Em segundo lugar, quando vires alguém em grande aflição, não pronuncie precipitadamente a sua sentença sobre ele, pois mesmo assim ele pode estar mais próximo de Deus. Bem-aventurado aquele que considera corretamente os pobres, o Senhor o livrará em tempos de angústia. Salmo 41. Os papistas de fato são impiedosos nesse sentido. Vejo que ele é por meio de suas doenças e enfermidades. Dizem eles sobre Calvino que, como Beza escreveu sobre ele, foi muito afligido dessa maneira. Mas veja até mesmo em Epafrodito, de quem Paulo diz que ninguém tinha a mesma mentalidade que ele, mas ele, por uma boa causa, foi afligido e chegou a grande extremo. Visto então que não podemos evitar a doença nem a morte, mas todos devemos chegar a isso, vamos considerar brevemente como nos prepararmos para isso de antemão, para que não venha de repente e nos leve antes que tenhamos consciência disso. E aqui consideremos o que devemos fazer antes da doença e o que devemos fazer na doença. Primeiro, antes da doença, trabalhe para fazer de Deus seu amigo, que é Senhor da vida e da morte. Existe alguma esperança de que um prisioneiro que abusa continuamente de juiz, até subir a escada, receba perdão? Como ele pode imaginar que um homem que durante toda a sua vida seguiu seus próprios caminhos e de pecado, e foi perseguido por escandalizar e caluniar homens bons, que continuamente blasfemou contra Deus e abusou dele em sua palavra, como pode este homem pensar em existir e exigir conforto na doença? Como ele pode pensar que Deus ficará satisfeito sobre ele? Todo esse arrependimento na doença pode ser justamente suspeito de ser hipócrita, pois é feito mais por medo do castigo do que por aversão ao pecado. E portanto, Deus muitas vezes deixa esses homens desesperados, e isso com justiça. Veja o que ele diz em Provérbios 1:25. Porque eu chamei e vocês recusaram. Estendi a mão e ninguém olhou. Rirei de sua calamidade e zombarei quando seu medo chegar. E assim por diante, até o final do capítulo. É justo com Deus, visto que quando ele chamasse você não atendia, que quando você chamasse ele não deveria atender. Seja sábio, portanto, em prever o tempo que virá. Em segundo lugar, se você ficar doente para seu conforto, não adoeça a sua alma de antemão. Aqueles que evitarem as doenças abstenham-se-ão de carnes e outras coisas que possam aumentar a sua doença. Que seja assim na doença da nossa alma. Descubra do que você está causando e tome cuidado para não caçar tentações e ocasiões que possam inflamar a alma. Aqueles que são geradores profanos e descontrolados pensam que isso será também de boa ajuda. Assim eles comem sua própria maldição. Tire a força e o poder da doença. Tome cuidado com o pecado de antemão, pois é o pecado que você comete agora que gera a doença. E aquele que te tenta agora a pecar, quando a doença chegar, te tentará ao desespero do perdão. Em terceiro lugar, afaste suas afeições de terra, pois do contrário, quando vier alguma cruz, não seremos capazes de suportar. O ditado é verdadeiro, que na proporção em que o homem ama demais, este muda ao desfrutá-lo, na proporção em que ele sofre demais ao se afastar dele. É fácil morrer alguém que já morreu no coração e na afeição, e para ajudar nisso, considere a incerteza e a vaidade dessas coisas, e quão incapazes elas serão de ajudá-lo quando você mais precisa de ajuda. Os homens, quando estão bem, não consideram que essas coisas farão, mas consideram que não podem fazer. Amigos na adversidade são verdadeiros amigos. Infelizmente, quando estiver doente, o que seus amigos ou suas riquezas farão? Sim, o que eles podem fazer pela sua recuperação. Em quarto lugar, faça notas diariamente, para que quando a doença e a fraqueza vierem, não tenhamos nosso maior e mais laborioso trabalho a fazer. É uma loucura ateísta adiar tudo para a doença, quando, como eles não sabem, mas Deus pode chamá-los por morte súbita, ou se ele os avisa pela doença. Deus pode permitir que seu entendimento e sentidos fiquem tão perturbados que eles não serão capazes de conceder ou julgar. Agora, que loucura é adiar nossos trabalhos mais difíceis para o nosso estado mais fraco. Não há dia em que os melhores de nós coletem terra, especialmente aqueles que têm muito negócio no mundo.
tínhamos necessidade de nos lavar diariamente e orar a Deus para que Ele nos purificasse. Em quinto lugar, e quando você estiver com saúde, estabeleça um alicerce e base de conforto para a doença e ainda está fazendo algo que pode promover a sua conta e testemunhar a reconciliação entre Deus e você. É estranho ver quantos relatos de morte. Mande chamar um ministro, seja absolvido, tome a comunhão e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. É verdade que estes são bons usos, bem usados, mas se não houver um alicerce lançado, estes serão apenas consoladores miseráveis. Uma boa morte para aqueles que tão levianamente estimam sua propriedade não é outra senão um selo em branco. É verdade que não devemos negar absolvição a ninguém e que diga que se arrepende, mas saibam disso. Vocês podem ser hipócritas apesar de nossa absolvição. Gastamos toda a nossa inteligência e poder para conseguir um pouco de riqueza mundana e devemos pensar em ir para o céu e ser levados para lá, através de prazeres e facilidades? Não. Aquele que te fez sentir salvado, te salvará sem ti. Esta é uma das razões pelas quais condenamos o papado, e embora demonstremos que odiamos isso, ainda assim somos papistas em nossos conceitos. É o bem que fazemos na nossa saúde que nos conforta na doença. Por considerar como agradou a Deus não apenas colocar em nossas mentes, mas em nossas vontades, fazer este ou aquele bem. Um homem tão bom eu criei, eu avaliei um homem tão pobre. Pensamos nisso como uma evidência do Espírito de Deus em nós. Ao contrário, quando pensamos quão corajosos foram nossos trajes, quão galante foi nossa companhia, que peças e espetáculos agradáveis vimos, o que isso pode nos confortar? Não nos sentirá desconfortável considerar que gastamos nossos recursos e tempo de forma não lucrativa. Não deliciamos com as delícias mundanas? Como devo prestar contas ao justo juiz pelo meu tempo em meios mal gastos? Isso não demonstra falta de graça, falta do Espírito de Deus? Seja sábio, portanto, com José contra os tempos de fome, doença, de morte. Prepare os cordiais que possamos fortalecê-lo. Em seguida, consideremos como devemos nos comportar durante a doença. Primeiro, portanto, saiba e considere que, como de Jó, a doença não vem do pó, Jó 5:6. Mas considere seus caminhos, especialmente seu curso de vida anterior, que ultimamente você passou por cima antes de sua doença. Pois Deus corrige não o pecado em geral, mas sim algum pecado que governa. Se não aparecer, ore a Deus para ajudá-lo nessa sua busca. E quando você descobrir o Jonas, o Acã, que assim o perturba, então julgue a si mesmo e justifique a Deus. Segundo, julguem-se a si mesmo para que não sejam julgados pelo Senhor. 1 Coríntios 11:31. Abra-se pela confissão, renove o teu arrependimento, confessa-te completamente e não te poupes. É crueldade ser misericordioso consigo mesmo nesta coisa. E justifique a Deus, diga com o santo profeta: justo és, ó Senhor, e justos são os teus julgamentos. Salmo 119:75. E assim, ao nos encontrarmos com Deus, aliviamos nossa doença, pois Deus não usa senão como mensageiro para nos chamar para nos encontrarmos com Ele, que mais nunca cuidará dele. E quando o mensageiro recebe sua resposta, ele se vai. Quando nos arrependemos e nos corrigimos, a doença vai embora, a menos que seja enviada para um fim melhor, para nos chamar para fora deste mundo miserável, para cumprir as promessas que nos fez. Quando, portanto, Deus te convocar, não faça como é comum, mande primeiro chamar um médico corporal, e quando você já tiver ultrapassado os cuidados naturais, então deixe o divino começar. Até que Davi confessasse seu pecado, seus ossos envelheceram com estrondo, e sua umidade se transformou na seca do verão. Mas quando ele confessou seus pecados, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, pois de fato a doença do corpo começa com a iniquidade da alma. Comece com isso, procure curá-lo e o conforto em seu estado corporal se seguirá. E é justo que Deus permita que aqueles que confiam tanto no médico continuem na esperança de saúde, até que tenham passado de recuperação e então os envie para seus próprios lugares, como foi dito de Judas, sem pensar na saúde de suas almas. Bom, assim quando você descobrir sua doença e expor a Deus. Em seguida, procure evidências de conforto, deseje que Deus testemunhe a tua alma, sua paz com ela, e a cada aviso de doença procure novamente suas evidências. Isto irá como fortalecê-lo como fez com Jó, quaisquer que fossem os desconfortos que ele viu. Ainda assim sei que meu Redentor vive, e eu viverei. Jó 19:25. E tu indo assim para Deus e olhares para a terra, considerarás tudo como escória e esterco, como fez Paulo em Filipenses 3:8.
Todos os assuntos mundanos serão desprezados aos teus olhos. Em quarto lugar, trabalhe por amor. Considere como o mundo está conosco. Não sabemos o que será de nós. Comece com justiça, dando a cada homem o que é seu, e depois com generosidade, perdoe. Não podemos ir para o céu com raiva. Assim fez Cristo. Pai, perdoa-lhes. Lucas 23:34. E Estevão disse: Senhor, não lhe impute este pecado. Atos 7:60. Esteja longe da vingança. Se você pretende chegar onde Cristo está, faça como ele fez. Está difícil para as mentes carnais, mas precisa ser feito. Você deve primeiro negar a si mesmo antes de poder ser salvo. Quinto ponto. Em seguida, trabalhe para ter paciência, mas aqueles que devem ser governados pela razão e não pelo bloqueio. Para este fim, considere primeiro de onde vem a doença. É de Deus, que é poderoso. Considere que nada conseguiremos por lutar ou murmurar, que não podemos resistir a ele, mas ele terá sua vontade cumprida sobre nós. E portanto, humilhemo-nos sobre a poderosa mão de Deus. Então também considere que isso vem de Deus, que é seu Pai e portanto te ama. E se o cálice for amargo, não beberei eu do cálice que meu Pai me dá para beber? Saiba também que todas as circunstâncias da sua doença são ordenadas por ele. O grau e o tempo são limitados por ele, e ele sabe o que é necessário e adequado. Ele é o Senhor da vida e da morte. Resigne-se, portanto, a ele. E então Deus procura o seu fim, a saber, que seus filhos se entreguem à sua misericórdia. Em seguida, lembre-se de que você merece muito pior e que ele lhe mostra favor nesse gentil correção. Lembre-se do que Cristo fez por você, do que ele sofreu, do que ele o libertou e do que essas coisas são em comparação com aqueles que você merece com justiça. Considere também qual será o fruto e o fim de todos esses seus problemas e tristezas, até mesmo os frutos silenciosos da justiça. Tudo será para o nosso bem. É mais para o seu bem beber uma poção amarga do que uma doença? E para minha saúde, Deus está trabalhando o meu bem. Embora eu não sinta isso agora, daqui em diante sentirei isso em seu bom tempo. E assim justificaremos a Deus como fez Davi, e contemplaram como em Cristo um Pai muito amoroso que foi um juiz irado. E sendo transformado, todos foram transformados. Correções são agora. O que existia antes dos castigos se tornaram provas de graças. Sexto ponto. Em último lugar, quando estivermos doentes, tenhamos sempre uma mente celestial, pensando em nada além daquilo que pode nos proporcionar conforto espiritual. Se não tivermos isso, não procuraremos ir para lá. Não é adequado que nossas mentes estejam voltadas para essas coisas terrenas, enquanto nossas almas estão indo ou deveriam ir para o céu. É o justo julgamento de Deus sofrer a mente dos homens, estando prontos para partir do mundo, para serem levados ao mundo como viveram para morrer. Se quisermos ter um padrão de morrer bem, olhemos para Cristo antes de sua morte. Quando ele estava atribulado, ele terá seus discípulos com ele. Portanto, quando estivermos irritados com qualquer tentação ou provação, use a companhia que possa trazer conforto espiritual para você e assim fortalecê-lo. Assim como Cristo deixou a sua paz para trás, João 14:27. Estudemos também como preservar a paz após a nossa partida. Assim como Cristo fez todo o bem que pôde enquanto viveu, nós também devemos fazê-lo para que nossa doença possa ser frutífera de conforto. Assim como Cristo estudou como fazer toda a sua obra, devemos nos esforçar para fazer o que temos que fazer, para que com a consciência limpa possamos dizer como Cristo disse: Pai, eu fiz a obra que me deste para fazer. Cristo cuidou de seus discípulos e amigos antes de morrer. Eu vou, mas vos enviarei o Consolador. João 15:26. Também devemos ter cuidado com o bem-estar daqueles a quem Deus comprometeu a cuidar de nós. Cristo não foi negativo. Pai, perdoa-lhes, disse Lucas 23:34. Assim nós, especialmente quando morremos em paz, perdoamos todo mundo, sim, nossos inimigos, pois Estevão também o fez. Por último, Cristo encomenda sua alma a Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, diz ele em Lucas 23:46. Morrendo, ele morre em fé e obediência. Assim também devemos imitá-lo, morra com fé. Tenha certeza de que Deus é seu Pai e submeta obedientemente sua alma às mãos dele quando morrer. Assim, quando morrermos, morreremos com conforto e consideraremos uma grande alegria quando cairmos em qualquer problema ou adversidade. Observe esta exceção confortável. Deus rebaixa seus filhos, mas o levanta novamente, se for para o bem deles. Não morrereis, mas vivereis e declararei as obras do Senhor. Salmo 118, verso 17. Não, especialmente quando eles ultrapassaram todos os meios mundanos de recuperação. E assim como acontece na doença,
Assim também ocorrem outros problemas e isso Deus faz. Primeira razão, para glorificar ainda mais seu poder. Em segundo lugar, para que seus inimigos ainda não triunfassem em nos vencer. Em terceiro lugar, para que assim libertos possamos consagrar nossas vidas e respirar a Ele novamente, como tendo recebido dele, mesmo por um novo presente. O uso deste documento é: se Deus nos ajuda acima e contra os meios, devemos ter esperança acima, sim contra a esperança. Acreditar nas maiores extremidades, embora Ele nos mate, ainda confie nele. Deus não está preso à regra do Caleno. Ele pode trabalhar acima dos gemidos físicos, como demonstrou na cura de Ezequias. Especialmente nos problemas da alma, não deixemos que a nossa fé nos falte, pois Ele prometeu absolutamente sua mão amiga neles. Teve piedade dele. Observe a linguagem do Espírito Santo mostrando a recuperação de Epafrodito pela Blase a causa dele. Deus teve misericórdia dele. Observe, portanto, que a misericórdia de Deus é a fonte de todo o trato de Deus conosco. Tanto seus benefícios quanto suas correções para todos nós vêm de sua misericórdia. Todos seus caminhos são misericórdias e verdade. Estamos doentes, bem, vivemos, morremos, tudo vem de sua misericórdia. Visto, portanto, que tudo vem de sua misericórdia, assim, de nossas maiores extremidades, porque Ele poderia ter lidado pior conosco. Uso 1. Vejamos se não negligenciamos ou rejeitamos deliberadamente a misericórdia em qualquer estado que estejamos. Em seguida, observe que a misericórdia de Deus se estende a esta vida temporal. Achamos que sua misericórdia é apenas para coisas que pertencem à vida eterna. Não, o mesmo amor e misericórdia que nos dá o céu é o mesmo que nos dá o pão da vida a cada dia. E portanto devemos ter a mesma fé em Deus para as coisas desta vida que temos nele para outra vida no céu. E assim fizeram os santos, como podemos ver em Hebreus 11, verso 4.